Partido Reforma da primeira-ministra Kaja Kallas venceu as eleições gerais na Estónia. No segundo lugar ficou a extrema-direita. Bakhmut, no epicentro da guerra. Russos reclamam pequenos avanços enquanto o presidente ucraniano homenageia a coragem dos seus soldados. Bukovel, a estância de esqui na Ucrânia, onde se faz uma pausa inesperada da guerra. O Partido Reforma da primeira-ministra Kaja Kallas venceu as eleições gerais na Estónia. A vitória foi garantida com 31,2% dos votos, um aumento de 2,3% em relação às eleições de 2019. Em segundo lugar ficou o partido de extrema-direita ECR com 16,1%. Major reforms regarding green transition, for example, but we also have to invest in our security. Our aggressive neighbor has not vanished and will not vanish, so we have to work with that. Numa campanha dominada pela ajuda do país à Ucrânia, um dos principais desafios do Partido Reforma foi dominar a extrema-direita, que quer limitar o apoio a Kiev e culpa o atual governo pela elevada taxa de inflação. We've had the highest inflation in Europe. We've had the biggest drop in living standards, the biggest drop in economics. So we are very rapidly moving into a very multi-pronged crisis in Estonia. And I don't see the liberal parties actually understanding it or being able to solve it. Para continuar no poder, o Reforma terá de formar novamente uma coligação com um ou mais partidos que preenchem os 101 lugares do Parlamento deste Estado Báltico. Bakhmut é cada vez mais o epicentro da guerra na Ucrânia. O exército russo reclama pequenos avanços, mas continua a não conseguir cercar completamente a cidade. As forças ucranianas dizem ter conseguido estabilizar a linha da frente nos arredores de Bakhmut, mas um dos seus comandantes descreveu a situação vivida pelos seus homens como um inferno. No discurso cotidiano à nação, o presidente Volodymyr Zelensky fez questão de prestar homenagem aos militares que combatem no leste do país, reconhecendo a situação particularmente difícil em que se encontram. Дякую всім, чиє життя дає порятунок життя України. Особливо відзначую сьогодні за хоробрість, міцність та незламність воїнів, які б'ються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв, болісна і важка. Para os civis na região, o cotidiano é também cada vez mais difícil, obrigados a cozinhar na rua e, na maioria dos casos, a viver em caves sem eletricidade, aquecimento ou água corrente. Нет, мы не бесстрашные. Девушка, мы тоже боимся, мы живые люди, нам тоже хочется жить. Очень хочется жить. И так хочется, чтобы быстрее все это закончилось, как-то или договорились, или, я не знаю, надо как-то этот вопрос решать. Это ж просто невыносимо. Na região de Zaporizhia, as forças ucranianas afirmam ter destruído 2 bases militares russas em Melitopol, resultando na morte de centenas de soldados ocupantes, segundo um responsável da autarquia local. Da Alemanha para o mundo. O chanceler Olaf Scholz convidou a presidente da Comissão Europeia para uma reunião governamental destinada a debater, entre outros, as medidas de combate às emissões de CO2, nomeadamente no setor automóvel. E Ursula von der Leyen não perdeu a oportunidade para salientar o papel da União Europeia. Wir müssen den Fokus darauf legen, dass wir auch in Zukunft die führende Region sein werden bei den sauberen Technologien. Wir müssen die Rahmenbedingungen für Clean Tech verbessern. É exatamente esse setor que tem feito estremecer as relações Bruxelas-Washington. Von der Leyen reúne-se no final desta semana com Joe Biden, numa altura de tensões em torno dos subsídios norte-americanos para a produção nacional de energias limpas, o que aumenta a pressão sobre as empresas europeias. O périplo da Presidente da Comissão Europeia começa pelo Canadá esta segunda-feira. A Coreia do Sul anunciou um plano para indemnizar os seus cidadãos que foram vítimas de trabalho forçado no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A medida pretende resolver um longo contencioso e consolidar a reaproximação entre Seul e Tóquio.
지금 엄중한 국제 정세와 글로벌 복합 위기 속에서 외교, 또 경제, 또 안보 모든 분야에서 한국과 일본 간의 협력이 대단히 중요합니다. Tóquio felicitou rapidamente o plano de Seul, sem, no entanto, reiterar desculpas pelos maus tratos sofridos pelos sul-coreanos durante a ocupação e insistindo que as questões de compensação foram, pelo seu lado, resolvidas com o Tratado de 1965. Os Estados Unidos classificaram o anúncio sul-coreano de histórico, mas a ausência de uma participação direta japonesa promete alimentar a controvérsia. Grupos de defesa dos direitos cívicos manifestaram-se em frente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Seul, exprimindo a desilusão da maioria dos familiares de vítimas face ao plano sul-coreano. O presidente Joe Biden prestou homenagem aos heróis do Domingo Sangrento em Selma, no Alabama, juntando-se a milhares de pessoas para a comemoração anual do momento que deu origem ao movimento dos direitos civis, que levou à aprovação da legislação sobre os direitos de voto. Biden atravessou a ponte onde, em 1965, tropas do Estado carregaram sobre os manifestantes e utilizaram gás lacrimogéneo para os dispersar. A visita serviu também para encontrar a atual geração de ativistas. Milhares de apoiantes do falecido presidente da Venezuela, Hugo Chávez, prestaram-lhe homenagem no 10º aniversário da sua morte. Vários presidentes e líderes socialistas latino-americanos também se reuniram para reavivar a memória do líder revolucionário. Uma multidão passou pelo antigo quartel militar onde repousam os restos mortais do icónico líder socialista. Hugo Chávez faleceu a 5 de março de 2013 após uma longa batalha contra o cancro. US Open sem o número 1 mundial. Novak Djokovic viu-se obrigado a renunciar à participação no Masters 1000 de Indian Wells, que arranca na quarta-feira, depois de não ter obtido uma autorização especial para entrar nos Estados Unidos. Washington não permite a entrada no território norte-americano a viajantes internacionais não vacinados contra a Covid-19. O tenista sérvio tinha feito um pedido de derrogação especial, apoiado pela Federação de Ténis dos Estados Unidos e pelos organizadores do US Open. Bukovel é o nome de uma das maiores estâncias de esqui na Ucrânia, a maior ainda em funcionamento. Estende-se por 75 km de pistas nas montanhas dos Cárpatos, não muito longe da Roménia. E é um cenário que permite uma pausa inesperada num país em guerra. Я хочу бути спокійна за свою дитину, так як і бажаю вам, щоб ви були спокійні за своїх дітей і за свою сім'ю. Quando a guerra eclodiu, alguns hotéis abriram portas para acolher refugiados e soldados feridos em convalescença. Але нам хотілося бути чимось корисними. В той час, коли багато готелів закрилося, то ми хотіли бути корисними нашій країні, нашій державі. Тому ми вирішили приймати переселенців, які їхали з бойових точок. Não há clientes estrangeiros e são, sobretudo, mulheres e crianças que vêm esquiar a Bukovel para tentar criar um parênteses no que está a acontecer. A coreógrafa Silvia Garibaldi, bailarina clássica especializada em artes performativas, que centra a sua investigação no impacto social dos corpos, apresentou em Lyon o espetáculo Graces, um projeto inspirado na escultura The Three Graces, de António Canova, obra inspirada na mitologia. Um manifesto sobre a identidade feminina e masculina e a relação com o corpo. Rispetto al corpo, ovviamente siamo inondati di stereotipi e ognuno di noi decide poi come stare all'interno delle forme del corpo. La parola perfetto, non perfetto, sono sempre parole scivolose, secondo me, proprio perché esiste una zona quasi
sconosciuta, una zona di confine dentro cui forse perfezione e imperfezione non esistono più, ma esiste semplicemente la forma fatta di volume, di spazi, anche il corpo è fatto di questo. Silvia Garibaldi, que gosta de se definir como autora do corpo, fala da ironia como forma de lidar com o preconceito e as imperfeições. Forse è proprio stata l'ironia e lo humor a darmi quella distanza da tutto quello che in qualche modo prima come danzatrice poteva crearmi una difficoltà nel sentirmi non adeguata, perché lo humor il clown vive nell'essere inadeguato, nell'essere sbagliato, e quindi dentro a questo continuo errore trovare una grande risorsa portato nella danza mi ha dato una valvola di rivoluzione, veramente rivoluzione, la rivoluzione che parte dal trasformare attraverso l'ironia, del poter dire in libertà quello che pensi, ridendo insieme agli altri. Para além dos estereótipos de género, a coreógrafa tem questionado o conceito do virtuosismo na dança e na vida cotidiana. Graces estreou na Maison de la Danse em Lyon e vai seguir em digressão pela Europa.